Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio e dessa vez eu vou inverter um pouco as situações, tá? Eu vou fazer uma conversa ao pé do rádio geopolítica. Isso mesmo, você vai ouvir uma conversa ao pé do rádio sobre geopolítica. Mas antes de qualquer coisa, vamos sentar o dedo aí no like, vamos compartilhar o nosso conteúdo. Seja membro do nosso grupo, R$ 4,99 por mês você se torna membro, recebe uma vez ou outra um conteúdo exclusivo, vai receber mais, pode deixar, mas o importante é que você ajude o nosso canal. Temos o nosso Pix, a nossa chave Pix, que aí está também, e temos o Super Chat, temos o Super Sticker, temos outras modalidades, e o principal de tudo que é a sua audiência, a sua participação nesse espaço. Nosso conteúdo é 100% gratuito. Toda colaboração é porque, como nós falamos, nós jamais vamos ter um banner oficial de alguém ou receber um patrocínio, porque a nossa posição independente, irredutível, inegociável, nunca vai permitir que alguém patrocine a gente. Então, nosso patrocínio são vocês mesmos. São vocês que fazem o canal melhorar, subir e crescer. E antecipadamente agradeço a presença de todos. Esse conteúdo aqui vai ser única e exclusivamente sobre a máquina de propaganda, vai ser totalmente geopolítico, a máquina de propaganda ocidental, a famosa mídia OTAN, que domina o cenário do Ocidente, e nós estamos incluídos nesse cenário. O Brasil está incluído nesse cenário de ponta a ponta. Toda a nossa mídia pesada, e não raro blogs, canais, com honrosas exceções, produzem um conteúdo amanteigado, um conteúdo açucarado em relação à tragédia que se abate sobre a Ucrânia, de várias formas, de várias vertentes. Uma é pelo processo pura e simples de negação, outra simplesmente uma repetição de notícias vindas do Ocidente do Norte, que eu chamo, dos Estados Unidos, da Inglaterra principalmente, que a Inglaterra deixou de ser, vamos dizer, a metrópole e passou a ser a colônia americana, dentro principalmente desse quadro anglo-saxão sionista, que se formou principalmente em meados do século XX. Sim, no começo dos Estados Unidos existiam muitos judeus empreendedores, inventivos, trabalhadores e, de certa forma, com uma capacidade bem alta, que fizeram parte da indústria americana, efetivamente, é verdade. Tá? Temos vários exemplos deles. Só que, com o advento da Segunda Guerra Mundial, que eles promoveram e patrocinaram para Hitler, não se sabe como, isso daqui a gente não vai entrar nesse mérito, eles aportaram nos Estados Unidos e no decorrer da guerra foram se apoderando da cadeia americana de comando, se infiltrando através do dinheiro, e esses dignos aquenazes realmente tomaram conta do cenário. E os Estados Unidos se tornou o que é hoje, uma nação parasita, uma nação envolvida em roubos, genocídios, assaltos e tudo que se possa acreditar nesse ponto. Um grupo despótico mundial que controla através da narrativa, aquela mesmo que eles copiaram de Goebbels. Sim, eles copiaram de Goebbels aquela narrativa. Eles foram para a Alemanha combater o nazismo, o exército vermelho acabou com o nazismo. De cada 10 soldados alemães que morreram na Segunda Guerra Mundial, 9 morreram na frente Barbarossa, diante do Exército Vermelho, e até hoje tem gente que acha que foi o desembarque do soldado Ryan que salvou alguma coisa. O desembarque do soldado Ryan, ou o desembarque no dia D na Normandia, em Omaha, nas praias do norte da França, foram feitos contra forças débeis de defesa. Não existia cobertura aérea, não existia nada, existiam apenas as metralhadoras MG, cuspindo bala, muito eficientes.
mas muitas eram crianças de 16, 17 anos ou então velhos. Não existiam praticamente forças regulares, eram conscritos, a ponto que quando os Estados Unidos adentram as Ardenas, dois exércitos alemães deslocados da frente russa promoveram a maior derrota militar da história dos Estados Unidos. Massacraram as forças americanas nas Ardenas e o massacre só não continuou porque eles não tinham praticamente mais combustível nem linhas de abastecimento. O que chega a ser a conclusão que se os americanos tivessem encarado as forças que adentraram a Alemanha, a chance dos Estados Unidos não seria nenhuma. Mas isso tudo é uma volta que eu estou falando, somando aquele ponto de história, para falar do que nós temos hoje na Ucrânia. Na Ucrânia hoje, nós temos uma verdadeira fábrica de mentiras e de falácias. Umas te dão conta, e você jura de pé junto, que a Rússia está perdendo a guerra porque fez uma movimentação estratégica em Kherson, como tinha feito em Kharkov. E em Kharkov ele trocou 30 quilômetros de terreno por 20 mil soldados ucranianos mortos e esfacelados no chão, para uma perda que consta nos melhores números em 300 homens russos. É para vocês verem o que aconteceu. São proporções escandalosas de perdas, porque a Rússia baseia toda a sua tática no resguardo, na defesa e no fogo de artilharia. Haja vista que 90% das perdas russas foram nas situações de ataque. Foram quando eles estavam atacando, como a grande batalha de Mariupol, onde eles massacraram o batalhão Azov e quem sobreviveu conseguiu se entregar. Ali sim foram as grandes perdas. Dali para lá, a Rússia sempre usou a defesa complacente, sempre usou o recuo e simplesmente o fogo de barragem. Aconteceu e hoje próprios dados ocidentais, não da Rússia, nem aceitos pela Ucrânia, dão conta de até 200 mil mortes. Um número assombroso quando as perdas russas e da LPR e da DPR juntas somam, segundo cálculos, de 8 a 10 mil homens. É um número considerável, mas nada comparável com aproximadamente 200 mil ucranianos, porque simplesmente as forças ucranianas não têm o mínimo respeito pelos seus soldados, usam táticas primitivas, táticas abandonadas na Primeira Guerra Mundial, de confrontação, de bater de frente com o seu adversário, de pegar posições fortificadas e tentar ganhá-las apenas pela massificação da infantaria. Um processo arcaico, ultrapassado e praticamente um crime de guerra contra o seu próprio povo. E dentre as muitas mentiras que você escuta no dia a dia, dão conta das derrotas russas, de toda a situação. A Europa, o Euroestado, é a mando dos Estados Unidos, não se sabe como isso aconteceu, que, como falo, as metrópoles viraram colônias, começando por Portugal e Espanha, que são uma vergonha porque foram assaltados e roubados pelos anglo-saxões a vida inteira, mas parece que perderam honra, dignidade, qualquer laço com a sua história, e hoje esses governos lacaios vivem de quatro ajoelhados para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Logo quem? Mas voltando à vaca fria, se por um lado a Rússia está perdendo a guerra, se por um lado a vitória avassaladora, tá, em Kherson é um mérito total das Forças Armadas, diga-se passagem, nazistas, né? Nazistas. Hoje mesmo foi pego um oficial, ontem foi pego um oficial com uma carteira nazista, com a identificação nazista, fora a homenagem singular ao 36ª Divisão Granadeira das
Waffen-SS na Segunda Guerra Mundial, que eram o batalhão disciplinar, eram os criminosos do criminoso regime nazista. O pior, a escória de tudo aquilo, simplesmente estava ali, jogada em homenagem pela Ucrânia, ou seja, a Ucrânia hoje é o recrudescimento e o renascimento do nazismo na sua pior essência. Tudo que há de podre, pútrido e fétido, tá, é do nazismo, e ainda, para melhorar tudo, é dominado e gerenciado por um judeu, sionista, bandido do Zelensky, que, curvando-se para o Ocidente, manda e obriga seu povo a ir para a morte. Isso não vai terminar bem para ele. Mas o mais importante de tudo não é isso. A vitória de goela, a vitória de conversa, a vitória do papo furado, não passa disso tudo. Papo furado. Porque nos bastidores, o que mais existe são pressões para o Zelensky, por favor, aceitar a mesa de negociação com a Rússia. As primeiras pedidas dele são ridículas, são patéticas, dignas de um comediante drogado. Não precisa ser comediante, tem que ser drogado também para as exigências. Ele só falta dizer que quer fuzilar o Putin em Kiev, e depois da Rússia se render a ele talvez aceite a rendição. A realidade é que a Ucrânia acabou. A Ucrânia não existe mais. A Ucrânia é um estado debelado. Hoje a melhor coisa que poderia acontecer para a Ucrânia seria simplesmente se render e ser anexada pela Rússia, mesmo como uma república independente, porque seria a única forma do seu povo sobreviver aos próximos séculos. Sim, eu estou falando séculos, talvez 200 anos ou 300 anos. Porque simplesmente esse governo, com esse enfrentamento ilógico contra uma força muito superior, hoje tem lutadores mercenários de mais de 60 países na Ucrânia. Tem o dinheiro de 40 países. 40 países colocam dinheiro e armamento lá. Esse dinheiro é roubado, passa por Bitcoin, por essas plataformas. Uma já explodiu. Bilhões de dólares foram perdidos das transações da roubalheira que existe, porque existe um verdadeiro mercado negro em Kiev. E a Rússia dando corda para tudo isso. Dando corda para tudo isso, porque quanto mais a sociedade europeia se indispõe com seus líderes, melhor para a Rússia. Isso aí, é claro, todo mundo já viu, todo mundo repara. Só quem não te dá essa informação é a grande mídia, porque aí seria bom demais, né? Imagina, sem ninguém pagar, eles publicaram a verdade. Para publicar a verdade tem que pagar, e tem que pagar caro. Eles não vão vender barato qualquer tipo de informação de qualidade. A informação de qualidade que eu tenho que dar para vocês é que o Ocidente, desesperado com a iminência do inverno, tenta de todas as formas que Zelensky pise numa mesa de negociações, adentre uma sala de negociações com o Putin. Né? É isso. Enquanto isso, eles gastam a sua eficiente máquina de propaganda falando o contrário, que a Rússia está desgastada e que a Rússia precisa de paz, precisa disso, porque a Rússia está quebrada, Moscou está quebrado. Nada mais mentiroso. A Rússia refez suas rotas, refez seu comércio e tem tudo, tem matéria-prima para todo mundo e material processado de qualidade. E tem mercado para isso, porque esse protagonismo do Ocidente só existe na própria mente hoje em dia. Por que, Rubem? Porque simplesmente hoje deram-se conta que 90% da população mundial não vive no Ocidente do Norte. O Ocidente do Norte, a única coisa que ela tem primazia é consumo de energia e consumo de drogas. Devem consumir. Só os Estados Unidos consomem em torno de 25% da energia fóssil do planeta, ou seja, do petróleo. Consomem, bebem 25% da energia do planeta e tem uma população de 5% da população mundial, que somado aos 5% da Europa,
eles ficam com aproximadamente 10% da população mundial. Então, se 90% da população mundial está fora dos Estados Unidos e da Europa, tá? Do Ocidente e do Norte, é óbvio que a Rússia foi atrás deles, está vendendo para eles muito bem, obrigado. Nesse meio tempo, nós temos um hiato chamado América do Sul, que não se sabe o que vem a ser. Tá? A gente não consegue entender muito o que é a América do Sul hoje. É um aglomerado, um protetorado ou um ponto de tunga dos Estados Unidos. Haja vista, tá, da Vitória Nuland vindo aqui, dando 2 tapas na cara do Bolsonaro e mandando ele aumentar a produção de petróleo, que ele atendeu diligentemente. Mas a grande verdade disso tudo é simplesmente a iminente e total derrota da Ucrânia, que todo o Ocidente já sabe, é useiro e vezeiro de saber disso. Só que é muito melhor esconder tudo isso. É muito melhor deixar para lá. É muito melhor fingir que não foi assim, que não é assim, que as coisas são diferentes. Mas na realidade é o Ocidente que clama. E eu ficaria muito triste e desapontado que agora o Putin sentasse para negociar alguma coisa. Ninguém tem que negociar absolutamente nada. Tem que largar do jeito que está, segurar a onda. É assim que tem que ser, é assim que as coisas vão ser. Olaf Scholz, canalha como é, enquanto a indústria alemã pede socorro, o bandido da política vai negociar situações com Ucrânia e com outros países, ou atacar o Irã, fazer qualquer coisa nesse sentido. Realmente, esse é um crápula. Angela Merkel deixou saudade e não fez escola, porque a qualidade do lixo, que é o seu substituto, realmente salta aos olhos. Essa é a conversa ao pé do rádio que eu queria fazer hoje para vocês não caírem na armadilha. A melhor coisa para a Ucrânia hoje era a dissolução da Ucrânia, o povo ucraniano que voltasse para o povo russo, uma república independente, e o Putin ia mandar cobrar a dívida que os ucranianos vão pagar com sangue e suor e lágrimas durante 200 anos, ele vai mandar cobrar para estar na conta do Papa, né? Porque não vai pagar quem vendeu armas para que 2 povos irmãos se destroçassem. Essa é a realidade, isso é que eu tinha para falar por hoje, e aqui eu vou ficando por aqui. Até amanhã ou até mais tarde, se Deus quiser. Mais tarde temos Carlos Velasco e Rafael Machado dando continuidade àquela live maravilhosa que eu fiz com o Wellington Calazans ontem, tá? Fui, gente!